Bom dia, meu amigo, meu prezado aluno, aprendiz, Talmide, né? Aprendiz que está aprendendo a cada dia e está acompanhando as nossas aulas, os nossos momentos de diálogo ou monólogo, porque não estamos assim em diálogo, estamos no monólogo, aonde só eu, no momento, estou falando. E é uma oportunidade muito importante e significativa aprender sobre os pensadores, aqueles que estão construindo e construíram legados dentro da filosofia e dos seus pensamentos e propostas e pressupostos e teses que formaram conceitos e nortearam caminhos e propostas dentro de todas as áreas das ciências, e especificamente, como estamos vendo e tratando, dentro do direito. Hoje, vamos para a nossa quarta aula, tendo em vista, bem seria a terceira, porque a segunda foi feita em duas partes. Então, terceira, não quarta. Sobre Jean-Jacques Rousseau. Vamos trabalhar, até para você poder entender o porquê de alguns pensamentos e propostas de Rousseau, vamos trabalhar um pouco sobre o contrato social, a maior obra, a obra mais trabalhada, discutida, utilizada dentro do direito de Jean-Jacques Rousseau, não só dentro do direito, como dentro da sociologia, dentro da própria pedagogia, da filosofia, de todas as áreas, praticamente, de ciências humanas, o contrato social do Jean-Jacques Rousseau intervém. Então, nós vamos trabalhar em cima dessa proposta e temática do contrato social, para entendermos um pouco o que Jean-Jacques Rousseau ele está propondo no contrato social que tem relação com o direito. Então, o contrato social, primeiramente, é preciso se considerar que ele vai iniciar um debate político, inicia com um debate político e social, que, neste caso, ainda não terminou, tá? Ainda não tem seu fim. E legitimará, então, com essa proposta, e está legitimando, assim, um poder e uma fundamentação à sociedade civil. Tá? Então, ele, através do contrato social, ele elabora os princípios do direito político, tá? Cuja autoridade não deve repousar, segundo Rousseau, sobre a autoridade paterna. Tá? No poder teocrático, nem na tirania, mas exclusivamente nesse governo que é formado através de um pacto social, com cujos princípios devem ser, ou deveriam ser, cada cidadão se comprometer de uma forma individual, mediante a renúncia da sua própria liberdade, tá? Em prol de todos os que estão associados, inseridos e nessa sociedade, para assim ele estar garantindo a igualdade jurídica e moral, tá? E a tão sonhada assim, agindo, liberdade civil. Então, a questão que é colocada é como preservar essa liberdade natural do homem. Como que deve ser preservada? Depois, ele vai trabalhar também como garantir a segurança e o bem-estar da vida em sociedade. Então, segundo Rousseau, essas duas ações seriam possíveis através justamente do quê? De um contrato social, por meio do qual vai se prevalecer e se prevalece, segundo ele, a soberania da sociedade, a soberania política e também até a soberania da vontade coletiva. Então, para Rousseau, o início da sua obra Contrato Social
ela vai se dar justamente no momento em que os indivíduos vão se unir para superar os obstáculos que não conseguiram no seu estado natural e até na passagem do estado de natureza para o estado civil, que, nesse caso, o homem muda o instituto e é substituído pela sua própria justiça. O homem muda a sua instituição, a forma como as instituições lhe veem, tá? E substitui ela pela justiça. E aí, para Rousseau, o estado de natureza, ele vai corresponder, assim, a um estado que é o original, tá? No qual os homens viveriam sem precisar de um governo. E os conflitos seriam decorrentes até das lutas individuais pela própria autopreservação. Então, o contrato social vai se constituir o fim desse Estado, a concessão justamente de direitos individuais em que o nome do bem comum e a organização política da própria sociedade, conforme propõe Rousseau, ela vem a resultar na necessidade de sociedades humanas, tá? E o que é importante nós olharmos também, que ao abandonar o estado de natureza, Rousseau fala e defende que o homem ele está perdendo a independência, mas, ao mesmo tempo, está alcançando uma forma de liberdade que, para ele, se constitui superior e elevada. E aí, ele vai defender que, ao tornar-se cidadão de uma sociedade, o homem tem a oportunidade de aprimorar suas potencialidades humanas, de desenvolver sua natureza e consciência racional, e a virtude não se é possível no estado de natureza, uma vez que apenas a sociedade e os homens vão poder ter consciência dos elementos morais. E aí, com isso, a soma das forças irão surgir apenas quando muitas pessoas vão se unir. Então, o contrato social se torna o ato necessário para que a união venha preservar cada indivíduo e seus respectivos bens, obedecendo assim a si próprio e livre como antes, né? Então, as cláusulas desse contrato social, embora nunca elas sejam enunciadas, são reconhecidamente iguais em todos os lugares, e essas tais cláusulas são de tal modo determinadas pela natureza do ato que qualquer alteração venha anular, infringir o pacto social e os indivíduos venham voltar à liberdade natural e perder, assim, a liberdade contratada. Então, na verdade, Rousseau, nesta obra, O Contrato Social, ele está trabalhando uma forma de uma solução que, segundo ele, vai ser a de encontrar uma forma de associação que venha defender e proteger contra toda a força comum o cidadão, proteger ele para que ele possa ser emancipado, para que ele possa ter a sua autonomia, para que ele possa, até de uma forma utópica, obedecer a si próprio e conservar-se tão livre quanto antes. Ah? Pode até parecer uma utopia o que está tratando, abordando, discutindo o Jean-Jacques Rousseau, mas a verdade é que ele acredita numa revolução, ele acredita numa democracia como melhor forma de governo, uma vez que esta
ela vai estar ligada à natureza de uma associação dos homens. Então, para ele, a democracia não é essa vivenciada hoje, mas é uma democracia que propõe uma natureza de associação dos homens, a partir de que o gênero humano, na visão dele, necessita de uma união e por isso é que forma comunidades para até não vir a perecer. Então, é necessário encontrar de forma melhor a forma de associação, que venha defender a liberdade natural enquanto meio para esta finalidade, que é a união para a conservação mútua. Então, dentro dessa proposta, Rousseau vai afirmar que a verdadeira democracia ela é impraticável. O interesse privado não deve se sobrepor ao interesse geral. E aí vai existir muitas dificuldades nessa forma de governo que vai se tornar ou que vai ser mais suscetível às guerras civis. Cada homem, por exemplo, que é legislador, que é sujeito, que obedece às leis, que até lhe são favoráveis, esse tratado social vai ter por finalidade, assim, conservar os seus contratantes. O filósofo, então, vai nos apresentar uma concepção de natureza humana onde o homem vai necessitar viver em sociedade para não perecer sozinho e abdicar um pouco de certa liberdade, estabelecendo uma liberdade convencional, uma vez até que devem ser superadas, dentro dessa proposta, as forças individuais, e aí somente a coletividade poderá atender às necessidades da própria preservação e existência do homem e de seus próprios bens. Então, o estado de natureza, o que Rousseau vai pretender estabelecer dentro do contrato social, vai ser um desenvolver de condições e um propor de condições de possibilidades de um pacto que é verdadeiro, por meio do qual até se possa recompensar os homens e conduzirem os homens, ou conduzir os homens dentro de uma liberdade natural, ganhada justamente, ou alcançada justamente, ou conquistada justamente em troca de uma liberdade civil. E aí é fundamental, dentro da proposta do contrato social do Jean-Jacques Rousseau, essa obra que ele escreve, que a condição de igualdade das partes contratantes, num processo até de uma legitimação do pacto social, vem a propor uma criação de um corpo soberano que será o único meio ou forma de determinar o modo de uma organização política que venha chegar ao ponto de poder se estabelecer e as fontes e formas de distribuição de bens serem propostas e serem, assim, organizadas. Então, o raciocínio de Jean-Jacques Rousseau, dentro da sua obra O Contrato Social, ele vai parecer circular porque ele se torna um círculo efetivo e aí está a origem que surge o grande problema dentro da obra, que é o homem no estado de natureza, como um animal humano que só venceu os obstáculos da natureza prejudiciais à sua própria forma de se conservar. Então, e que se torna, e que é um ser livre por natureza, e que precisa seguir esse instinto de liberdade e conquistar esse instinto de liberdade, e nesse momento ele defende que o homem precisa se emancipar e alcançar uma autonomia para se tornar livre, para voltar à sua liberdade, para voltar à sua condição de estar livre, dentro da própria natureza, dentro do que a própria natureza propõe.
Então, na verdade, o Jean-Jacques Rousseau, ele vai estar trabalhando de uma forma de que a própria proposta discutida por ele, que é, quem sabe, a mais emblemática, vai ser a própria forma de o cidadão ser livre e de estar em liberdade e de viver uma liberdade. Então, dentro dessa visão, é que o contrato social ele defende o homem que está perdendo a sua liberdade natural, mas tem o direito de ser livre e de ter uma liberdade que não seja limitada e que ele vai ganhar essa liberdade civil, mas essa liberdade civil acaba limitando a liberdade natural. Então, nós vamos ver que na obra do Jean-Jacques Rousseau, o Contrato Social, os homens, a relação que é proposta, que é desenvolvida entre os homens, ela se torna baseada justamente num pacto social. Por isso, até o sentido propulsor do tema contrato social. Das seguintes premissas, que vamos dizer que até o motivo pelo qual essa associação da sociedade é estabelecida, ao princípio é para que cada associado seja livre para se unir e permaneça livre dentro da sociedade, dentro da associação. Então, essa força comum criada com a liberdade e a força de cada um, ela precisa preservar a liberdade, sem a qual ela não venha poder conceder a condição de cidadão existir. E cada um sendo livre, ele precisa, sim, permanecer livre para poder ter direito à sua própria natureza de um ser livre, criado livremente. Então, ele traça um perfil dentro do contrato social onde a grande problemática é a liberdade, e é em cima da liberdade é que ele trabalha os conceitos de Estado, os conceitos de sociedade, os conceitos de justiça, de direito, não é? É dessa forma, pensando e visando a liberdade do cidadão, que ele vai construindo os direitos e as formas de processar um direito em sociedade. E aí Rousseau vai defender justamente que para a sociedade operar modificações, mudanças sobre o homem e sobre toda a estrutura humana que está inserida dentro dessa associação, a sociedade, tem que surgir ou tem que iniciar a partir do contrato social. E as ações individuais devem ser respeitadas e devem também elas respeitar as leis que levam em consideração a liberdade e a vontade coletiva. Então, dessa forma, as normas vão regular e vão limitar aquilo que os cidadãos podem ou devem fazer. Então, defensor da simplicidade, o próprio Rousseau, como defensor da simplicidade, vai observar que, quanto mais sofisticada uma sociedade vai se tornar, mais os homens tendem a se corromperem. E o aprimoramento que a organização social deveria garantir às naturezas e aos próprios direitos civis é uma forma de garantir e assegurar os direitos civis e a liberdade moral, que pode, assim, conduzir à corrupção da natureza humana. E esses aspectos vão explicar a visão de Rousseau dentro dos próprios impactos que a vida social vai exercer sobre os indivíduos que vão participar, assim, segundo ele, de uma organização social. E aí, para nós concluirmos essa aula de hoje, nós entramos numa concepção de democracia, segundo a proposta de Jean-Jacques Rousseau,
dentro do contrato social. Então, Rousseau admite a impossibilidade efetiva de uma verdadeira democracia. Por quê? Porque ele vai considerar a dificuldade de haver uma assembleia popular que venha a ser permanente ou até um governo simultâneo de muitas pessoas que estão investidas a proposta de ter um cargo, uma de responsabilidade sobre o povo, e ainda assim ele vai procurar também, o Rousseau, conciliar aspectos como liberdade, direito, soberania popular, de uma forma que um modelo ideal para ele de governo é originado no pacto social entre cidadãos que estão interessados no bem comum e no respeito à vontade da maioria. Então, a noção de vontade geral em Rousseau se torna uma forma de contribuição a um pensamento que Rousseau propõe de fornecer a base da moralidade em uma república. E aí ele vai trabalhar um pensamento de um ato do puro entendimento, que, segundo eles, promove um silêncio de sentimentos, mas define uma ideia reguladora para a síntese entre as duas exigências opostas, ou seja, a da natureza, da qual a liberdade é absoluta, tá? Por causa desse próprio isolamento e da própria sociedade que vem a necessitar e necessita de leis e regras para que ocorra uma convivência, e essa vontade, então, não pode ser corrompida pelas paixões. E aí, em cima disso, ele determina o segundo, que para ele seria o verdadeiro interesse do homem, ou segundo a própria razão, o homem não poder deixar de escolher o melhor possível para a sua vida. Então, podemos, para encerrar, dizer que o contrato social, esse livro, essa obra de Rousseau, marcou história da teoria política, uma história da realidade humana, uma história do íntimo das necessidades do homem. O contrato, então, ele é uma instância de preservação dos interesses da propriedade, de uma faceta pacífica das relações dos indivíduos entre si e a possibilidade de uma lateralização de conflitos. Então, o próprio Rousseau, ele propõe, ele adverte, ele defende que é preciso encontrar uma forma de sociedade que defenda e proteja contra toda a força comum, defendendo a pessoa e os bens de cada um que pertence à sociedade, pelo qual cada um vai se unir a todos, obedecer a si próprio e conservar-se livre quanto era antes na sua própria essência e liberdade natural. Eu acredito que com essa aula, eu acredito com que essas argumentações, com essa explanação que fizemos hoje, já dá para entender o porquê que Rousseau trabalhou, ou argumentou, ou defendeu, ou construiu as teses que trabalhamos nas aulas anteriores. Muito bem, muito obrigado, José Roger. Vamos prosseguindo. Sábado e domingo, não sei se vai ter oportunidade para me gravar, mas daí eu gravo na segunda, uma aula maior, e aí nós vamos indo, vamos avançando e vamos crescendo. Obrigado sempre.